Entrou! Tô aqui. Dividindo, né, um pouquinho dos nossos trabalhos. Sou abençoada de participar de grandes projetos que você e seu escritório têm feito. É um prazer para mim contribuir de alguma forma na parte de iluminação. Fico bastante feliz porque são bons projetos e eu gosto disso, de compartilhar o conhecimento com quem também tem um bom conhecimento. Eu acho que isso é bastante relevante. Então, é um enorme prazer, ainda mais assim, né, com esse arzinho de Europa, né, que eu nem gosto, que é uma delícia. Você quase não gosta da Europa, da Itália, Quase não gosta, né? Quase não. Mas eu quero te agradecer o convite e agradecer essa parceria que a gente tem também, que além de amizade e tudo mais, não é só isso que sustenta o nosso negócio, não é só amizade. Então a gente tem muita segurança de indicar cliente para vocês, porque vocês têm produtos de qualidade, tem um serviço especializado, você é uma tremenda de uma especialista em iluminação. Eu não tinha champanhe, eu estou tomando um vinho para comemorar que eu estou debutando nesse negócio de live. Tchim-tchim! E o bate-papo vai ser interessante com você, que eu achei assim super oportuno, até o tema que nós escolhemos, que você até que sugeriu, de a gente falar sobre a tecnologia, esse atendimento remoto, porque você já tem vivido isso há mais de um ano, que é o período que você está aí em Portugal, né? Então, o que acontece? Sim. Super legal vir de você, essa experiência, essa troca, porque você, antes mesmo de nós estarmos passando por esse momento tão complicado de pandemia, você já está trabalhando remotamente, tocando o seu escritório matriz, que é aqui em Cosmópolis, direto de Portugal, que é o seu escritório filial. Então, queria que você contasse pra gente como tem sido essa experiência, como você tem resolvido as questões com o funcionário, com o cliente e, enfim, dá uma geral aí pra gente de como tem sido, pra gente aprender com você, porque nós vamos precisar de você agora, da sua experiência, que nós estamos gatinhando aí nesse mercado. Tá bom. A gente está aprendendo também, né? Isso tudo, de certa forma, é novo, apesar da gente já estar há um pouco mais de um ano trabalhando dessa forma. Quando a gente resolveu mudar para Portugal, a gente começou a se programar e programar o escritório também para trabalhar dessa forma, né? Que a gente sabia que a distância ia ser talvez um empecilho. Mas a experiência desse tempo aqui mostrou que é tranquilo trabalhar. Eu tenho a felicidade de ter 3 pessoas lá no meu escritório que tocam muito bem, porque o projeto no nosso escritório acaba passando pelas 3 mãos, né? E, inclusive a parte de estrutura e tudo mais tal, acaba sendo que sou eu que faço e faço aqui, né? A gente achou que fosse ser uma grande dificuldade, se revelou uma coisa tranquila. Mas aí tem que ter um pouco de disciplina também, porque você tem que coordenar as coisas com a tua vida pessoal e isso aí gera um pouquinho de conflito. No começo foi mais difícil, hoje a gente está tirando de letra, né? A gente tem reuniões diárias entre nossa equipe, então a gente sabe tudo que um está fazendo, o outro está fazendo, a gente está online o tempo todo que a gente está trabalhando. E me conta uma coisa, quais são os desafios, os maiores desafios, assim, que você sentiu mais dificuldade no princípio dessa jornada à distância, de tocar o negócio? Como eu fundei o escritório já lá atrás, tudo mais tal, é natural que as pessoas acabem indo pelo nome, Barão. E chega lá, às vezes não encontra com o Barão, né? Às vezes não, de um ano para cá não encontra, né? Então, isso às vezes o cliente fala, mas eu queria ser atendido pelo Barão e tal. E a gente faz uma reunião remota, não tem problema nenhum. A gente tem na nossa sala de atendimento uma mesa com um monitor enorme e com câmera. A sensação é que a gente está interagindo como nós estamos fazendo hoje, né? Então você conversa com o cliente normalmente e tal, só não sente o cheiro, né? Mas... Viu? E aquela vontade louca de rabiscar que a gente tem na hora que está conversando, né? Daí não dá, né? Eu tenho um calhamaço de papel debaixo do meu teclado. Então eu estou conversando, às vezes eu estou com a cabeça baixa, mas é que eu estou desenhando. Eu não consigo falar sem desenhar. Eu acho que agora, com essa questão toda que está acontecendo no mundo todo, esses dias eu estava ouvindo o Leandro Carnal falando e ele diz uma coisa que é perfeita, né? Depois de toda a crise, depois de toda a guerra, depois de toda a pandemia, peste, seja lá o que for, o mundo muda.
as tendências que vinham caminhando vagarosamente se consolidam. E em pouco tempo isso começa a ser implantado. Uma coisa que a gente está vendo são nas escolas, né? E ele fala claramente que essa escola tradicional presencial, ela estava já com os dias contados. Hoje eu vejo meus filhos tendo aula aqui, de manhã eles têm aula pelo computador com os professores da escola e à tarde eles têm videoaula. Parece que estão tendo um aproveitamento melhor. Quer dizer, isso é uma tendência. Talvez na arquitetura isso viesse a passos mais lentos ainda, mas eu acho que agora começa a se consolidar. É a ocasião que faz o ladrão, né? Essa necessidade, eu acho que vai acabar consolidando esse atendimento remoto, que, afinal de contas, é uma comodidade, porque a gente tem atendido clientes 10 horas, 10h30 da noite. Meu marido chega da faculdade 11h30, vai lá, mas atendeu o cara 11h30 da noite, às vezes no domingo de manhã. Isso pode ser resolvido com atendimento remoto, né? Não que você não possa, eventualmente, fazer um atendimento presencial com o cliente. Mas o primeiro atendimento, o demonstrar um projeto, pode ser feito. A gente usa o TeamViewer, você assume a tela do computador, dá para a gente conversar perfeitamente. Então essas coisas elas vão se consolidando, né? Coordenar melhor seu tempo, você ter uma agenda mais flexível até para abrir algumas concessões, porque você está dentro de casa, então também não tem o deslocamento, que eu acho que assim, isso é evidente e várias pessoas, especialistas têm dito, né? Que as empresas têm até repensado na hora que tudo voltar ao normal, se não vale a pena manter uma parte dessa forma, porque o tempo que as pessoas ficam em trânsito, se estressando, e elas podem estar produzindo, né, poluindo, né? Então tem tantos fatores que são benéficos também, né, de vantagem. Eu li esses dias aqui que a tendência é que os funcionários sejam mais produtivos trabalhando de casa. Só que isso para o funcionário não é tão bom, porque às vezes ele se excede. É claro que sempre vai ter aqueles que não são totalmente comprometidos, mas no geral eles estão dizendo que essa coisa de trabalhar remotamente tem trazido um rendimento maior das pessoas. Agora você imagina o cara em São Paulo, ele tem que sair 6 horas da manhã de carro, fica 2 horas no trânsito, já chega suado, cansado, esbaforido, sai da empresa às 7 horas da noite, chega às 9h30 da noite em casa. Quer dizer, ele não cansa... qualidade de vida, né? Não, ele não cansa de trabalhar, ele cansa de se deslocar, né? Então, às vezes, fazer um mix de trabalho remoto com trabalho presencial na empresa, talvez seja uma chave, né? As mudanças são vagarosas, mas quando elas chegam, elas acabam sendo para ficar. Você vê na própria arquitetura, né? O telhadinho de 2 águas, 3 águas. Não, nós vamos para a Itália, que você gosta tanto, você vê construções de 400, 500 anos, para não ir lá para trás em Roma, né? Um telhadinho com madeiramento lá e tal, e telha cerâmica, do jeito que a gente vê hoje. Quer dizer, para a gente começar a fazer o telhado embutido, com a platibanda, essa arquitetura mais moderna que a gente vê hoje, que começou lá na década de 20 do século passado, demorou. Eu tô fazendo esse tipo de arquitetura de 12, 15 anos para cá, porque existia uma resistência ao caixote, né? O telhado de Brasilite. Então, a gente tem algumas amarras, né? A questão da escola é porque a minha geração viu o Mobral, o telecurso 2º grau, que era para pessoas que não acompanhavam o estudo e tal. Então, era como é que era? O IUB, que era o Instituto Brasileiro de Estudo à Distância, um negócio assim e tal. Eu lembro de uma cartinha que a gente viu. Eu ouvi falar, eu não lembro. Então, mas eu lembro, eu tenho 51 anos. Então eu lembro de tudo isso aí, do telecurso, não sei o que e tal, e parecia uma coisa para pessoas que não tinham condições de ir para a escola, que não precisavam de um apoio.
Então, eu acho que isso ficou enraizado na cabeça das pessoas e essa resistência em estudar à distância. Isso aí vai acabar a partir de agora, você pode ter certeza. E é o que eu te falei, na arquitetura também. Do mesmo jeito que demorou quase um século para a gente desenvolver essa coisa da arquitetura moderna, e isso aí, hoje, 99% dos clientes querem a construção dessa forma, por uma série de motivos que não só econômicos. Eu acho que agora é uma guinada para começar a usar a tecnologia, porque ela está subutilizada, eu acho. Sim, tecnologia, conta pra gente que está querendo entrar nesse mundo, quais são os equipamentos imprescindíveis que a gente tem que ter para conseguir trabalhar com esses clientes, que equipamentos você teve que investir, ou não precisa grandes gastos, né? Gastos, vai desde um celular cada um para mim, um para o cliente, até um equipamento mais sofisticado, como a gente acaba usando. Mas não precisa de você ter grandes equipamentos. A partir do momento que você tem um foninho de ouvido com celular e tudo mais, você já consegue fazer uma videoconferência com o teu cliente. Hoje a gente dispõe de câmeras, de uma resolução maior. Para mim ter escritório, maior legal. Eu acabei fazendo um estúdio lá para tentar essa vida de youtuber, na verdade... Não, na verdade, assim, eu tenho tanta informação que nesses 25 anos aí a gente foi acumulando. Eu tenho visto muito uns vídeos de alguns médicos, tudo mais tal, passando informações, tudo mais tal, e eu acho isso bacana. E eu acho que me deu esse estalo também de começar a fazer um canal no YouTube para começar a falar sobre impermeabilização, sobre alvenaria, traço de argamassa, telhado, técnica, sabe, cores, iluminação. O papo que vier, a gente vai para cima, para mostrar para o cliente de uma forma simples e bem acessível para ele, né? Eu acho que informação é o que move o mundo. O cara que tem informação vai para uma construção com informação, ele consegue economizar e fazer uma construção de altíssima qualidade. Ele não fica na mão de um ou de outro. Ele consegue opinar, ele consegue pensar. E isso não é ruim para a gente, não. Isso aí vai acabar nos ajudando, inclusive. Existem duas coisas, né, na minha vida. Tipo, Luciane, vendedora da loja Iluminação, que atende o cliente de todo tipo, que já chega com o arquiteto, que são vocês, que já vem com tudo especificado e que a gente só tem que fazer a venda do produto. E tem muitos casos que o cliente vem procurar o projeto. Eu quero que você desenvolva meu projeto desde o comecinho. Às vezes a casa está na planta, às vezes ela está no alicerce, às vezes ela não cobriu ainda e a gente entra já para evitar quebra-quebra depois, enfim, entre outras coisas. E o que eu já tinha começado a trabalhar, eu sempre me preocupei muito em entregar um trabalho o mais mastigado possível, com maior quantidade de informação, porque eu pensava sempre da seguinte maneira: quanto mais informação eu der, mais técnico for, menos dor de cabeça eu tenho. Uma coisa que eu sempre fiz assim, que era importante para mim, é tentar trazer o cliente com a sensação, porque a luz para mim ela é uma arte que envolve muito sentimento, muita sensação. Cada um vê de um jeito. É diferente, às vezes, não sei, eu não entendo disso, porque eu não sou arquiteta, eu sou designer, eu não sou arquiteta, minha formação é matemática, então, eu já rodei, né? Mas falar de uma estrutura, por exemplo, de um alicerce, eu acho que acaba meio que sendo um técnico, meio que alguns têm uma técnica e usa sempre aquela, às vezes muda, mas não muda muito. A iluminação, eu acho que ela já muda bastante, ela vai muito de sensação. Eu tenho desde o cliente que gosta muito claro, e quer um 6.000K, aquele branco hospitalar, aquele cliente que quer nada de luz, que quer uma luz mais intimista. Então, eu atendo todo esse leque. Então, para mim, sentir o cliente, pegar esse briefing, analisar corretamente, é extremamente importante. Feito isso, eu tenho uma outra situação que eu acho bastante relevante, que é tentar trazer o cliente para a sensação que ele vai ter. A iluminação, ela tem a capacidade de mudar o ambiente. Você, dentro do mesmo ambiente, se eu acender aquele conjunto de lâmpadas ali e uns spots aqui, eu crio um tipo de ambiente. Se eu acender esse aqui, eu crio outro tipo de ambiente. E assim vai. Você consegue criar
3, 4, 5, 6 ambientes dentro do mesmo ambiente, só mudando a iluminação. Você dá destaques para alguns elementos, tal, só mudando a iluminação. Então, isso que às vezes a pessoa tem que entender. Por que está colocando tanta lâmpada? Porque antigamente o que fazia? Era uma lâmpada no meio do cômodo. Você tem o quarto lá, o que tinha? Uma lâmpada no meio do quarto. Você cuidava para ir no banheiro à noite, se acendesse a luz, perdia o sono, né? Tipo, o que você precisa? Mas se você for ver, para iluminar só precisa de uma lâmpada. Né? Sim. Se você pegar um conceito cru de iluminação, tudo bem. Agora, quando você vai para uma iluminação técnica, uma iluminação que vai fazer parte da decoração do ambiente, que vai ajudar a valorizar o mobiliário e tudo mais, aí você tem que ter, realmente, você tem pendente na cabeceira, você tem os spots no pé, você tem a luz central, você, sabe, tem os spots na abertura dos armários, abre, tem luz dentro. É claro. Mas eu quero assim, eu quero assim. Agora, e virou um meme lá na loja, quando o assunto está meio, não sabe, né? Assim, mas você quer iluminar ou você quer clarear? A lâmpada de 40 velas. Os funcionários falam assim, mas você quer iluminar ou você quer clarear? Porque iluminar é uma coisa, clarear é outra. Clarear você clareia com uma lâmpada que clareou, você se localiza, ok. Iluminar é uma arte. A gente fala, você põe a lâmpada de 40 velas no meio do ambiente lá, que a lâmpada antiga era 40 velas. Eu que nasci na usina Ster, lá em Cosmópolis, as casas tinham uma lâmpada de 40 velas. Com o tempo ela ia perdendo a luminosidade, mas não é por desgaste, não, é porque os mosquitos iam envolvendo aquela... Terra vermelha, né? Terra vermelha, e os mosquitos iam... Sabe aquele folículo da cana, aquele pó preto que queima aquele... É a mesma questão da luz branca e luz amarela. É uma briga, e tem gente que gosta de luz branca, 6.000K. Aí você vai almoçar, vai jantar na casa do cara, ele liga aquela luz branca, o bife que era vermelho fica verde. Né? Ela distorce totalmente a cor. Você estava morrendo de fome e você perde o apetite. Tem gente que ama e não adianta de jeito nenhum, ela quer luz branca no quarto. Eu, Luciane, na minha casa não tem um ambiente que tem luz branca nem na lavanderia, porque me agride os olhos. Mas a minha é tudo 2.600, 3.000. Eu até admito luzes neutras, e você pontuar com alguns spots, um pendente, alguma coisa, com uma luz mais amarela, mais quente, que eu acho que aí você cria um calor localizado, um aconchego mais localizado. Até aí eu ainda gosto. A última palavra é do cliente. Eu falo, o dinheiro é dele, ele que vai usar. Ele que vai morar. O que a gente pode fazer? Olha, isso não fica legal. Olha, isso tem essa consequência. Nós já tivemos cliente que queria fazer porta de banheiro saindo dentro da cozinha. Você trava uma briga com o cliente, mas você vai perder essa briga. Se ele falar, eu quero, eu já fui do tipo que ia embora, falava, olha, então eu não faço o seu projeto. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que alguma coisa a gente ainda salva no projeto do cliente que tem essa tendência, essa mentalidade. Então alguma coisa a gente consegue. A Nayara acabou de colocar uma coisa aqui que é verdade. A pessoa que contrata você, que me contrata, contrata qualquer outro, ela vai ter feito uma pesquisa antes de perfil e aquilo que se identifica com ela. Então, a gente tem poucos casos desse tipo, porque a pessoa já tem uma identidade. Uma química aí interessante. Mas eu sempre falo, o arquiteto, ele é que nem o médico. Você pode ter empatia, você vê, você fala, eu fui em tal médico, nem me fale daquele homem, nossa, mas eu adorei. Então é uma questão de empatia. Às vezes o cliente senta lá e fala, puta, não é esse tipo de mentalidade que eu queria para o meu projeto. Paciência, né? O que você vai fazer? Né? Você não pode agradar todo mundo. Me conta agora como que foi a experiência, tirando o remoto, daqui a pouco a gente volta, só dá uma pincelada nessa mudança de país, né? E diferença cultural, diferença em tantos aspectos, inclusive com relação à luz, fazendo uma aspas aí,
o europeu, de um modo geral, tem um gosto para iluminação muito próximo do que a maioria dos arquitetos aqui eu vejo, né? Dificilmente você vai em lugares aí, restaurantes, hotéis, ou até mesmo na casa das pessoas, que tem uma quantidade de luz branca, né? 6.000K é quase, né, nem corporativo, eles sempre ficam meio no neutro, no 4.000, porque eu acredito que seja por questões do clima, que deve dar uma sensação melhor, principalmente por causa do inverno ser muito rigoroso, né? Aqui a gente já tem uma necessidade maior, sei lá, um desejo das pessoas pela luz branca, talvez porque seja calor, pode até ser isso mesmo, né? A sensação de esfriar um pouco o ambiente, talvez. Tal. Isso aí dá um livro quase, né? Primeiro que... Como é que fala? Umedecer as palavras, não é umedecer que o meu amigo falava, é molhar as palavras. Molhar as palavras. Mas assim, bom, eu tenho 2 famílias aqui em Portugal que nos acolheram e a gente se frequenta e passamos o Natal com eles, enfim, nós fomos muito bem acolhidos aqui, nós tivemos essa sorte, né? Mas assim, a gente vem para cá achando que fala a mesma língua, mas não fala, né? Mas não fala, e eu tive problemas aqui com isso. Por exemplo, no meu projeto, foi eu e as meninas do escritório que nós fizemos, aqui na cozinha, tinha a cuba e a lava-louça. E eu chego aqui, tem um sifão para uma cuba, para uma pia, no lugar da lava-louça. E aonde vai a cuba não tinha nada, porque eles não entendiam porque eu queria colocar uma cuba ali. E conversando, depois mostrando o que eu queria, eu descobri que lava-louça é a cuba. A cuba é a lava-louça. E a lava-louça é a máquina de lavar louça. E eles não estão errados. Não, eles não estão errados. E cuba é onde se põe vinho, se faz vinho. Então eles não sabiam o que eram as coisas. Então onde estava a minha lava-louça, eles estavam deixando para colocar uma cuba. Aí eles falaram, bom, agora está na hora de entrar o piscineiro. Eu falei, e que diabos é esse homem que vai vir aqui com o codinome piscineiro? Não, ele vem aqui porque ele vai fazer toda a parte de hidráulica aqui e tal, da água fria e tal. Eu falei, então é um encanador. Um piscineiro. Então, no Brasil, com 25 anos de profissão, a gente conhece todas as marcas, conhece os fornecedores, você vai na grande maioria das lojas, já te chamam pelo nome, e você vai com o cliente e fala, olha, essa marca é boa, essa aqui não é, tal, usa isso, olha, isso aqui nem pensar, agora está melhorando, tal, pá. Eu cheguei aqui, a menina me falava, essa aqui é a marca tal. A única marca que eu conhecia aqui era a Roca. Eu sei que na Europa é intestada de Roca e Grow, tem muito aqui. Então, você acaba, mas isso aqui é bom, você me garante? Não, eu garanto, tem 1 ano de garantia, mas toda porcaria dá 1 ano de garantia também. E foi legal, eu acabei comprando material de boa qualidade e tal, mas eu me senti um retardado aqui, porque... A Cristiane está falando, Cristiane Baron está falando que trolha é igual pedreiro. Pedreiro. Eu vou chamar os trolha. Eu falei, trolha? Você vai me botar um trolha aqui? Não, trolha é pedreiro. Mas teve brigas homéricas aqui. A gente deu o start na coisa aqui, eu tinha viagem marcada com a Cris e as crianças, nós saímos, ficamos 10 dias, por acaso, em Roma, que você também gosta, e quando eu voltei, porque a gente desmontou tudo, aqui arranquei parede, tirei todo o teto, piso, revestimento, saiu tudo, a cozinha mudou de lado, foi uma parafernália aqui, foram 4, 5 meses de obra aí, né? Eu voltei, piso já estava praticamente tudo pronto, revestimento colocado, e eu vi aqui na cozinha um piso que tinha uma parte embaixo vazia. Eu falei, acho que ele só posou o piso ali, ele vai assentar, né? Fui lá, bati no piso, oco. Puxei e não saía. Eu falei, cara... Aí eu peguei uma talhadeira, comecei a bater em tudo. Tudo oco. Mas isso aí eu fiquei até cego de ódio. Na segunda-feira, quando o pessoal chegou, eu falei,
Quando o trolha chegou. O trolha chegou para conversar com o trouxa. E aí eu falei, viu, esse piso aqui tá assentado, tá, agora eu vou terminar. Eu falei, não, você não vai terminar, tira esse piso para mim. Não, mas não vou tirar porque tá colocado. Eu peguei, flop com a mão. Eles colocaram umas bolotas de massa. Ah, isso aí é técnica dos apoios. Eu falei, o quê? Eu falei, técnica dos apoios? Isso não existe, cara. Eu não falei pra você que você tem que passar a argamassa no tardós da peça e na parede e no piso? E você me coloca umas bolotas. Aí eu falei, bom, pode parar. Chamei o empreiteiro aqui. Depois de tudo pronto, teve que arrancar tudo e começar a fazer tudo de novo. Só que aí pegou ar, eu já briguei com todo mundo, não tinha mão de obra, o empreiteiro acabou falando, olha, se vocês conhecerem alguém para colocar aí, eu não tenho ninguém para pôr. Eu falei, porra, se você que mora aqui em Portugal, nasceu aqui, não sabe quem colocar, eu tô aqui há 3 meses, eu vou. Será que é tudo assim, gente? Não é tudo assim, mas assim, tem que tomar cuidado com isso. Depois eu encontrei o Ricardo. A arquitetura aqui é um negócio levado a sério. Eu saio aqui nessa região onde eu moro aqui, tem casas maravilhosas, arquitetura fantástica. O Nuno Quintas é um dos proprietários lá da Trama Arquitetura, faz projetos fabulosos. Essa arquitetura mais moderna aqui é levada a sério. Então, assim, tem muitos profissionais de qualidade aqui. Para construir, eu achei poucos. Aqui o que funcionou bem mesmo, falou, olha, nota 10 é o Gil. O Gil, nosso carpinteiro, que é uma das famílias que adotou a gente aqui, serviço perfeito e tudo mais. Mas, assim, você tem que garimpar. Né? Se você chegar aqui de sopetão, vai pagar o preço da ignorância. E por isso que brasileiro, quando vai para fora do país e pega para fazer, se dá bem, né? Porque a gente tem uma mão de obra, assim, lógico, sempre tem exceções, mas é um povo mais guerreiro nesse sentido, será que não? Eu tô falando uma coisa. Então, eu não sei te dizer se você está falando certo ou errado, porque a minha experiência é muito pequena ainda aqui para sair falando isso, que isso é comum, né? Mas me passou pela cabeça alugar um apartamento, trazer um pessoal do Brasil, botar eles aqui. Só que a pedregada é difícil, porque nem todo mundo tem passaporte e tudo mais, tal, tá? Porque... E ele é muito caro também, né? Não. Bom, se você soubesse quanto que algumas empresas me pediram para consertar as besteiras aqui, você não faz ideia. Dava para manter o pedreiro aqui no Meliá Comfort. Barão, no fim daí a gente chega à conclusão que tipo, o cliente às vezes fala, como é duro construir e tal, não sei o que, né? E quando é com a gente também é a mesma coisa, né? Mas olha, eu tenho bons profissionais aí. Eu tenho bons profissionais aí no Brasil, eu construo muito aí, construí para mim várias casas, construí para os clientes, tudo mais e tal. Não deixa de ser um estresse. Por mais que a obra corra bem, a obra é um negócio estressante, não adianta. Por isso que eu falo pro pessoal, olha, não basta você ter um bom arquiteto, você ter um bom projeto, você tem que ter um profissional de qualidade. Porque assim como você, eu acho que todo o tempo que você gastar dentro do escritório, você economiza na obra. Então, antigamente, o que a gente fazia? Quando eu comecei a trabalhar, que a gente estava falando de mudança das técnicas, da forma de construir e tudo mais e tal. Quando eu comecei a trabalhar, você mandava planta de prefeitura pro pedreiro. Ele fazia com aquilo ali, então você tinha que ficar indo na obra, o cara ficava indo no escritório e tudo mais e tal. Hoje, e outra, naquela época lá, o que você fazia? Você fazia uma casa com uma broca de 1,5 metro, uma alvenaria de embasamento, uma canaleta e subia de tijolinho maciço, né? E essa era a técnica, porque um pouco antes disso aí, nem a broca não tinha, nem a canaleta não tinha. Né? E hoje, o que nós estamos fazendo? Broca de 4 metros para casa-terra no mínimo, brocas de 8 metros, viga baldrame, e a construção acaba tendo um rigor maior. A ABNT mudou nesse período todo e tal. Né? Então você acaba tendo que fornecer mais detalhes para o pessoal da obra. Se você não quiser ter que ficar indo lá psicografar as coisas para o pedreiro toda hora,
você tem que mandar material para ele. Então hoje a gente desenvolve os projetos de marcação da obra por eixo, desenvolve os projetos de fundação, viga baldrame, todos os pilares, vigas de respaldo, vigas intermediárias, projeto de laje. A gente faz o projeto de instalações elétricas, eu costumo fazer ele mais simplificado, só com todos os pontos tal, e os conduítes, que é a parte mais importante, e depois o eletricista faz a passagem dos cabos de acordo com a conveniência do local ali do que está sendo proposto. A gente faz também um pouco o projeto de iluminação. Mas eu percebo que esse tempo que a gente investe trabalhando no escritório e desenvolvendo os detalhes para o pessoal da obra, é tempo que você economiza de estar indo em obra também. Né? Porque está tudo mastigado. Agora, não adianta nada você fazer tudo isso e você mandar para o cara que não tem capricho, não sabe ler o projeto, não tem compromisso com o cliente. E às vezes não sabe nem o que está fazendo, porque às vezes o cara tem um outro tipo de profissão aí, perde o emprego, compra uma trena, um prumo e uma colher de pedreiro e sai trabalhando aí, né? E como você está fazendo para assinar esses projetos que você faz aqui, publicando aí? Então, aí foi um problema, porque o que aconteceu? Eu deixei uma procuração aí com o pessoal do escritório para assinar quase tudo por mim, né? Só que chegou num determinado momento lá na prefeitura, a prefeitura de Cosmópolis às vezes procura um pouquinho de pelo em ovo, né? Falou, olha, você não pode assinar por procuração isso aí. Eu falei, por que não? Não pode, mas não me deram um motivo muito justo. Aí eu liguei para um amigo meu do cartório, eu comentei com ele a situação, ele falou, olha, talvez por ser uma atividade profissional, eles estejam questionando porque você está delegando isso para outra pessoa e tal. O que eu vou falar? Então, aí eu fui pesquisar. E aí eu descobri a assinatura digital. Você faz uma certificação, tem um órgão brasileiro, que é um órgão oficial, que faz uma certificação. E a partir dessa certificação você tira o seu certificado digital. Eu uso a CertSign, que é uma empresa assim, super conceituada, e por acaso a CertSign tem aqui no Porto e aqui em Braga, tem um escritorinho aqui que o pessoal faz a certificação, porque você tem uma fase que é presencial, você manda toda a documentação e tal, mas tem a fase presencial, tem que colher todas as digitais, tudo mais tal. E aí eu fiz a certificação digital, comprei a plataforma de assinaturas lá e tal. Na verdade você assina, né, a plataforma de assinaturas, e hoje a gente faz essa assinatura digitalmente. Então tem um certificado, isso é reconhecido oficialmente, dispensa reconhecimento de firma e resolveu o nosso problema. Então todos os projetos que a gente acaba enviando, a gente envia com essa assinatura digital. E eu tenho a facilidade, que aí entra no atendimento remoto, eu faço a assinatura de um documento aqui, eu mando por e-mail, a plataforma manda por e-mail para o meu cliente. O cliente não tem certificação digital normalmente, mas ele pode assinar eletronicamente. Então vai para o e-mail do cliente, ele abre, tem um código, ele vai lá, acessa, e ele faz a assinatura eletrônica. E legal. Isso aí volta para a plataforma. Eu posso distribuir para 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas assinarem. Quando está tudo pronto, eu baixo o arquivo, todo mundo já assinou, vem um certificado com local, hora, tudo mais que é exigido. E aí eu mando para o escritório plota, imprime e tal. Está tudo assinado e ninguém saiu de casa. Legal. E aí o resto das coisas faz pelo WhatsApp, você conversa com o seu pessoal, com o pedreiro e com o cliente, tudo pelo WhatsApp. Então, a gente costuma fazer os grupos de WhatsApp porque às vezes o pedreiro tem uma dúvida que é assim, cara, você mandou colocar, sei lá, 2 ferros de 12 milímetros e meio aqui embaixo, eu tô com um ferro de 10 sobrando aqui, posso pôr 3? Pode. Entendeu? Tá resolvido. Você imagina eu sair de Cosmópolis, lá em Engenheiro Coelho, para ver isso aí e
sabe? Então, por WhatsApp, tá, você manda uma imagem, não, olha, não faz assim, eu vou te mandar uma imagem de como você deve fazer. Então, faz lá, tal, já manda pro cara. Isso resolve muita coisa, né? Deixa eu falar, na tecnologia a gente tem feito isso, ó. No Pinterest, eu crio uma pastinha com o nome do cliente e coloco todas as imagens de referência para ele entender. Então, eu quero o degrau da minha fachada da casa iluminado por baixo. Eu venho e coloco essa imagem. Eu quero um desenho de luz, enfim. Aí a gente consegue, ele consegue sentir aonde ele chega, ele tá com isso, com fácil acesso. E ele até consegue imaginar o ambiente, tira algumas ideias, se ele não tivesse tido ainda pelo arquiteto, pelo design dele. E assim a gente toca hoje. Ai, que legal, dá pra mostrar, deu pra ver bem? Não, dá pra ver, só não dá pra ler, mas dá pra perceber perfeitamente o que você quer dizer. Perfeito. Legal. Porque, na verdade, você não precisa reinventar a roda. Nós temos um recurso da maquete eletrônica. Para você fazer todo um projeto de iluminação na maquete eletrônica, isso vai acabar Não, haja máquina é uma máquina de menos, mas assim, o cliente vai ter que pagar por isso. Você entendeu? E às vezes você pegando, que nem você mostrou lá, uma escada, mostrando o efeito que aquilo vai dar, você resolveu o problema. Você não precisa ficar reinventando a roda, criar uma maquete com aquilo lá e tal. Você tem infinitas imagens disponíveis aí que você pode ilustrar para o cliente. Olha, o resultado que nós queremos é esse aqui, que você vai ter esse aqui. Né? Eu acho perfeito isso aí. Mentindo, né? Agora, vamos fazer um de cozinha, Barão, que adora cozinhar. Aí você faz aí, você fala pra eu encontrar, você cozinha, me fala a receita, você vai me ensinando e eu vou fazendo. Nossa, vai ser top, vai ser um prazer. Eu tô gostando muito da experiência, é o tipo de coisa. Se você me soltar, nós vamos aqui até as 4 da manhã. Não sei se vai ter público, mas que nós dois vamos ficar conversando, porque quem gosta é horas, né? Se entrar no papo de cozinha, então, de arquitetura já rende boas horas. E se entrar no papo de cozinha também, falar de vinho e falar da Itália, aí ferrou. Ainda nossa, tudo, meu Deus do céu, fala de mercadinho, de feirinha. Eu contei pra você, né? Eu vou viajar às vezes, né? Daí já teve vez que eu fui com uma amiga minha, até a Nayara tava aqui no grupo, na live, não sei se ela tá ainda. Aí chega, ai, nossa, você viu a Louis Vuitton? Ai, nossa, e esses sapatos? E eu só olho, porque eu tenho que olhar, porque eu tô com ela. Daí eu lá nos mercadinhos só vou pondo coisinha no carrinho. Você viu as trufas? A minha mala parece mala de gente que passa fome, né? Só vem com comida, macarrão, molho e vamos que vamos. A minha também. Trufa, macarrão, molho. Você tá perguntando se tá acabando o tempo e o vinho. O vinho não acabou ainda, amiga. Tem um golinho ainda. O vinho já tá no fim, mas a garrafa tá ali do lado. Vou acabar depois. Pra dormir gostoso. A garrafa tá ali do lado. Diz que uma taça por dia pode, faz bem pra saúde. Eu obedeço recomendações médicas. Eu comprei uma taça desse tamanho lá. Só se for. Eu não gosto de fechar garrafa de vinho. É pecado, né? É de fechar. Aqui dificilmente a garrafa é fechada. Porque... Vai rapidinho, né? Eu acho que a garrafa de 750 ml, ela não foi feita à toa. Aquilo é uma dose para uma pessoa. Alguém estudou isso. Alguém teve essa iluminação. Falou, vou fazer uma ampola de dose única para o pessoal poder... Para compartilhar com uma pessoa, né? Uma. Máximo, uma pessoa que beba menos que você. Isso, tipo meu marido. A Cris fala, eu tomei só um fundo de taça, acabou o vinho. Eu falo, evapora. Com companhia, eu adoro beber com meu marido. Ele bebe uma taça, o resto é meu. Ai, que ótimo, tudo bom. Querido, super prazer tê-lo aqui. Foi demais, adorei o bate-papo. Vamos fazer mais vezes se você quiser. Quando Temos mais você 3 quiser. minutos para despedidas. Adorei o bate-papo, sensacional. E vamos fazer uma de cozinha agora. Assim, sabe? Só para descontrair. Vamos, a hora que você quiser. Para mim foi um prazer. Como eu te falei, eu estou debutando hoje, é a minha primeira live. E, assim, eu acho que talvez o fato de você saber conduzir também a conversa de uma forma tão agradável tenha ajudado bastante. Mas para mim foi um prazer. É claro que o assunto é extenso, né? Se a gente for, né? E eu tenho dificuldade de ler o que o pessoal vai escrevendo aqui, porque eu estou olhando para você. Eu também enxergo direito à noite. Eu até deixei o óculos aqui, mas a gente quer ficar bonita, a gente não... Não é assim. Mas eu já desisti de ficar bonito, mas assim,
Infelizmente a gente não lê tudo que o pessoal escreve aí, mas eu também queria agradecer o pessoal que dedicou um pouquinho de tempo para acompanhar a gente aí. A gente se coloca à disposição também pelo WhatsApp, pelo Facebook, aqui pelo Instagram. Quando tiver dúvida, dá um alô pra gente e tal, e a gente vai tocando aí, esclarecendo dúvida. Eu vou tocar esse projeto também de fazer o canal no YouTube, onde eu vou colocando aí, falando sobre diversos assuntos relacionados à arquitetura, e de vez em quando eu vou falar de remédio, de vez em quando eu vou falar de vinho, mas o foco é arquitetura. Eu acho que a coisa tem que ser real, assim, eu brinco bastante, meus clientes, meus seguidores, que eu também não tenho muitos, que eu não vivo disso, mas assim, eu tento ser sempre eu. Nem que for para pagar rico, eu acho que a ideia é a gente, ser natural, ser verdadeiro, transparente. Eu acho que é essa pegada. Que fala pra mim, não fala isso que você vai perder cliente. Eu falo, bom, mas se o cliente vai me deixar por causa disso, tá meio complicado. Então ele quer o quê? O Instagram vai derrubar a gente em 1 minuto. Que pena. Beijo. Muito obrigado. Eu vou tentar. São amáveis. Vou tentar salvar um IGTV. Ótimo. Vou tentar. Ótimo. Os portugueses, não sei quantos estão nos ouvindo aqui, são pessoas sensacionais. A grande maioria são extremamente amáveis, educados e nos acolhem muito bem. Só não vem aqui achando que você fala português, porque você vai descobrir que não fala. Beijo.